do rico e Lázaro, o mendigo. Lá está escrito que o rico vivia esplendidamente nos seus banquetes, nas suas festas, comendo do melhor, usufruindo daquilo que ele tinha, e não tinha compaixão do seu próximo. E Lázaro estava à porta do rico e desejava comer das suas migalhas. E os cães vinham lamber-lhe as suas chagas. Estava doente, cheio de ferida. E os próprios cães vinham lamber-lhe as feridas. Glória a Deus. Mas Lázaro morreu. Mas ele tinha fé e esperança que um dia ele alcançaria a salvação e a promessa da vida eterna. Passou-se o tempo e o rico morreu também. E diz a Bíblia que quando o rico acordou a eternidade, olhou para cima e viu Lázaro e Abraão, pai da fé, e disse o rico para Abraão: pai Abraão, diz para Lázaro molhar a ponta do dedo na água e tocar minha língua, porque me encontro nessa chama de tormento. O inferno é uma realidade. Estou te provando biblicamente que o inferno é real. Lucas capítulo 16. Mas a natureza também prega para o homem dizendo que o inferno é para baixo. A quantia de vulcões que explodiram nesta terra o ano passado, avisando o homem que o caminho do inferno é para baixo. Salomão teve uma revelação de Deus em Provérbios capítulo 15, versículo 24, dizendo: para o sábio, o caminho da vida é para cima, para se desviar do inferno que é para baixo. Glória a Deus. Não tinha a tecnologia que nós temos hoje. Hoje é só apertar um botãozinho e você tem acesso a muito conhecimento. Não, Salomão, o terceiro rei de Israel, disse e deixou escrito em Provérbios capítulo 15 e versículo 24: para o sábio, o caminho da vida é para cima, para se desviar do inferno que é para baixo. Voltamos para o Monte Horebe, o monte de Deus e da sua santidade. Moisés contempla a visão da sarça ardente e ela não se consumia. Deus é um Deus sobrenatural. Deus não está pregado numa cruz. Deus não está representado numa imagem. Ele é mais que isso. Os céus dos céus não podem conter a sua glória. Deus é imensurável, insondável. Ele é fonte de todo saber, conhecimento, vida, poder, autoridade. E não é reduzido a uma imagem de escultura feito de gesso, de pau, de cimento, de ouro, de pedra. Tem olhos, mas não vê. Tem boca, mas não fala. Tem mãos, mas não apalpa. Tem pé, mas não anda e não sai do lugar, não faz coisa alguma. E não tem o Espírito. Jeová é Espírito e cura, liberta, transforma, salva e ainda leva para o céu. Esse é o Deus que nós pregamos. O Deus vivo, o Deus verdadeiro, que liberta o homem do cativeiro, da droga, da sujeira. Porque para Deus não é impossível. E Moisés, quando se aproximou daquele lugar, ouviu a voz de Deus dizendo: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisas é santo. Deus é santo, e está escrito em sua palavra que santidade convém à minha casa. Mas Jesus, quando entra no templo e vê os cambistas comprando e vendendo dentro do templo, passou a mão no chicote e desceu o chicote em todos e expulsou todos do dentro do templo. E ele disse: a casa do meu pai é casa de oração, e vocês transformaram em covil de ladrões e salteadores. Hoje, os templos estão muito luxuosos e modernos, mas estão frios, sem a presença de Deus, sem a presença do Espírito Santo. É só um comércio, é só uma barganha, é toma lá da cá. E está chegando o juízo de Deus na terra. E Deus se dirige a Moisés dizendo: tu volta para o Egito.
e vai libertar o meu povo escravizado, porque eu ouvi o clamor do meu povo. Deus ouve o gemido e o clamor do pobre e do necessitado, daquele que está em grande angústia e aflição, passando pelo vale da sombra da morte. Aleluia! Em grande aperto, onde não há saída, não há solução, não há uma mão estendida, aí Deus entra com socorro. A Bíblia diz em Salmo capítulo 60, versículo 11: dá-nos auxílio na angústia, porque vão é o socorro do homem. Salmo 121, elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É nesta hora que Deus se revela ao homem, como Deus já, Ele opera, e operando Deus, quem impedirá? Aleluia. Aleluia. E Deus continua a revelar a palavra para Moisés, o pastor de ovelha, dizendo: desce ao Egito novamente, mas eu serei contigo com a tua boca. E Moisés dá uma desculpa para Deus, dizendo: eu não sei falar, sou pesado de língua, não vão acreditar em mim. E Moisés está com o cajado na mão. Os verdadeiros estão com o cajado na mão, pregando a verdade, não vendendo, não negociando aquilo que Deus entregou. Os servos de Deus que são verdadeiros, que foram levantados por Deus e não pelo homem, não negociam o ministério, não negociam chamada, não negociam o rebanho que é de Deus. Aleluia. E Deus diz: o que tu tens na mão, Moisés? E Moisés diz: eu tenho um cajado. E Deus diz: então lance o cajado por terra. E Moisés lançou o cajado na terra, e o cajado transformou-se numa serpente, um sinal para que aquele povo que estava escravizado no Egito cresce que Deus enviou Moisés como libertador. Mas Moisés diz para Deus: mas Senhor, se não acreditarem com este sinal. Aí Deus disse: mete a mão no teu peito, no teu coração. Agora tu tira. Quando ele tira, a mão está leprosa. E ele se assustou. E quando Deus diz: agora coloca de novo, ele coloca a mão no peito e tira a mão, está limpa. Do coração são as saídas da vida. Aleluia! Quando o homem de Deus é chamado, o coração tem que estar limpo diante do Senhor. A Bíblia diz no Salmo 101: quem subirá ao monte do Senhor? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Tem muito homem dizendo que é de Deus, mas o coração está podre, o coração está sujo, o coração está imundo, o coração cobiça a mulher do próximo, o coração cobiça a prata e o dinheiro e os bens do próximo. Isso não é homem de Deus. Homem de Deus não tem compromisso com a terra, homem de Deus tem compromisso com o céu e com a verdade. Aleluia! Por isso Deus mandou Moisés colocar a mão na mão do peito, para mostrar que Deus conhece o profundo coração do homem, até mesmo a sua intenção, e dá ao homem conforme a sua intenção, lhe recompensa conforme a obra das suas mãos. E Moisés continua dando desculpa para Deus, dizendo: mas eu não sei falar, Senhor. E Deus diz: quem fez a boca do mudo, ou do surdo, ou do que vê? Deus criou todas as coisas e faz como Ele quer, como quer, quando quer, na hora que quer. E o homem tem que obedecer o mandado do Senhor. Aleluia! Porque Deus não é injusto, e Deus quer sempre o melhor para o homem. Deus nunca vai te dar uma direção errada. O Espírito do Senhor conduz o homem em toda a verdade e não na mentira, não no falso evangelho, não no céu de facilidade. E Deus diz para Moisés: então eu vou ser com Arão teu irmão, e eu serei com vocês, e colocarei as minhas palavras na boca de vocês. Todos conhecem, a maioria conhece
As 10 pragas que Deus manifestou a sua glória lá no Egito, como juízo e uma advertência para o tempo do fim, assim como aconteceu naquele tempo, está e irá acontecer na face da terra. Os sinais da vida de Cristo estão muito fortes. Haverá fome na terra, pestilência, nação contra nação, assim como foi nos dias de Noé, assim como foi nos dias de Ló. A perversidade, a imoralidade, o pecado conduziu muitos à condenação eterna. Mas Deus escolheu os justos e separou os justos para o reino de Deus, aqueles que dão crédito à palavra de Deus. Jesus Cristo foi aquele que disse para Satanás: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Palavra de homem perece, cai no esquecimento, se perde no tempo, mas a palavra de Deus permanece, e os sinais da vinda de Cristo estão muito fortes na face da terra. Essa é uma realidade que o homem vai ter que aceitar, queira ou não, o cumprimento da palavra de Deus. Por isso Jesus disse: muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. O convite está aberto para a salvação. Aqui você não paga nada. Aqui você não precisa dar teu dinheiro. Aqui você não precisa dar teu carro, teu patrimônio, teus bens. Deus não precisa. Porque Ele criou todas as coisas. E Ele traz à existência aquilo que não existe. E é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder. Moisés, o profeta, através dos sinais de Deus, Faraó teve que liberar o povo de Israel, escravizado no Egito. E eles foram para o deserto. No tempo presente vivemos um deserto espiritual, no qual os homens não estão dando mais crédito para a palavra de Deus, para o convite da salvação. Endureceram o coração, assim como aquele povo impenitente do deserto. Homens de dura serviço, não puderam entrar no repouso do Senhor, na terra prometida, por causa da incredulidade e da rebeldia e desobediência. A salvação é para quem quer. Zacarias deixou escrito no capítulo 4, versículo 6: não por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. É o Espírito Santo, quando entra na vida do homem, convence ele do pecado, do juízo e da justiça. E ali Deus esteve presente, naquele deserto. Não desamparou o povo, povo murmurador, povo queixoso, povo que se voltava contra Deus e queria voltar para o Egito. O Egito tipifica o mundo, o pecado, a escravidão, o engano. Mas Deus levantou nesse tempo Jesus Cristo de Nazaré, o libertador da alma do homem, da escravidão do pecado e da condenação eterna. O bom pastor que dá vida pelas suas ovelhas. E Jesus Cristo continua a chamar a ovelha perdida, a ovelha desgarrada, a ovelha machucada, que se afastou do aprisco do Senhor. Esse céu de glória vai se rasgar ao meio e aparecerá o Filho do Homem com grande poder e grande glória, com seus milhares e milhares de anjos, e soará a última trombeta, e aqueles que estão preparados, velando e aguardando a volta de Cristo, o verdadeiro Messias, subirão aos céus de glória e serão arrebatados
as grandes mansões celestiais. Apocalipse, capítulo 21 e versículo 8. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Moisés preferiu o vitupério de Cristo, o escárnio, a zombaria, sofrer por aquele povo. Assim foi Jesus Cristo, veio nesta terra, sofreu por amor ao Evangelho, foi injuriado, caluniado, açoitado, cuspido no rosto, esbofeteado, sofreu açoite, aleluia, e morte de cruz para nos trazer a reconciliação e a vida eterna, de graça. Você não paga para ser salvo, você não precisa fazer penitência, sacrifício. Deus não se agrada de sacrifício do homem. Ele somente quer que o homem obedeça a sua palavra e ande no seu caminho, Aleluia. no caminho da verdade que o conduz aos céus de glória. Salmo 119, e versículo 11 está escrito: assim guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. A palavra de Deus é um tesouro que nós devemos guardar no cofrinho do nosso coração, que pode nos levar à salvação e à vida eterna. O convite foi feito, a palavra pregada. Anunciamos a verdade que liberta, a verdade que salva, que santifica. Aleluia. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Jesus disse: aonde estiver o teu coração, ali estará o teu tesouro. A vida do homem não consiste no que ele possui. Muitos possuem muitos bens, mas estão vazios de Deus, distantes da salvação. Não é pecado você ser rico, não é pecado você ter muitos bens. O pecado é o amor pelo dinheiro, que é a raiz de todos os males. E Jesus disse: não podeis servir a dois senhores, ou amarás a um, ou odiarás a outro. Essa é a verdade que pregamos e anunciamos nas ruas, porque Deus nos chamou. Não foi o homem que nos chamou, foi Deus que nos chamou para pregar a verdade, sem vender e sem comercializar. O dia do juízo está chegando na face da terra, e o homem se lamentará. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus abençoe os moradores de Bom Retiro, Aleluia. os que ouviram com mansidão a palavra, no qual pode salvá-los da ira futura. Aleluia. Jesus disse: guarda o que tu tens, para que ninguém roube a tua coroa. Glória a Deus. Aleluia. A coroa do homem é a salvação e a vida eterna. Esse mundo é passageiro. O corpo apodrece na sepultura e o bicho vai comer. Mas a alma do homem é eterna e tem dois destinos: ou o céu ou o inferno. Deus Aleluia. abençoe. Amém.